Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você vai aprender junto com a gente a viver melhor, a ter mais qualidade de vida. No programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentos que ajudam a manter você e seu corpo hidratados durante o verão. Isso mesmo, normalmente a gente pensa em muito líquido, muito suco, mas também existem alguns alimentos que podem te ajudar a manter o corpo saudável e hidratado nessa época quente do ano. Tem também um papo muito sério sobre a esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Você vai conhecer aqui o que é exatamente esse tipo de problema e como a gente pode tratar e ter mais qualidade de vida mesmo enfrentando esse tipo de problema. Nós também teremos uma conversa bastante interessante sobre organização na cozinha. Muita gente sofre com falta de espaço. Você vai descobrir que, de repente, se organizar melhor, vai ter espaço sobrando na sua cozinha. Isso é Vida e Saúde, está só começando, seja muito bem-vindo. Acesse facebook.com/Vida e Saúde para mais receitas, dicas e informações que ficaram para trás aqui do programa. Tem também o blog novotempo.com/Vida e Saúde, você pode deixar lá as suas impressões sobre o programa, dicas, o que você quer ver aqui nos próximos programas e deixa lá o seu recadinho, como é que anda a sua mudança do estilo de vida. Toda a nossa equipe torce por você, toda a nossa equipe ora por você para que você realmente consiga ter sucesso nas escolhas e nas mudanças que precisa implementar na sua vida. Agora, a gente conversa com a Paula Gandim, ela que é nutricionista, tudo bem? Tudo Paula, ótimo. bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Eu que agradeço. E hoje um papo interessante, vamos conversar sobre alimentos que hidratam. Normalmente a gente pensa sempre em bebida, suco, refrigerante, né? Tem gente que está tentando tirar, mas tudo que hidrata de uma forma mais líquida. Hoje você vai falar de alimentos que podem fazer esse papel também. Exatamente, eu acho que é bem isso que você falou, vem na cabeça aquela ideia de que a gente só vai conseguir se hidratar se tomar água de coco, ou água, ou sucos. Mas se a gente observar na nossa alimentação, a maioria dos alimentos de origem vegetal tem 70% mais de água na sua composição, né? Então a gente tem frutas aí maravilhosas que combinam muito com o verão, como a melancia, o melão, com uma porcentagem aí de quase 90% de água. É bastante. Bastante. Então isso vai acabar contribuindo ao longo do dia para que a pessoa esteja bem hidratada. Então acho que a primeira coisa que vem na cabeça numa alimentação que tem essa como característica, pensar em hidratação, principalmente em dias mais quentes, é alimentos crus. Ótimo. Então, toda vez que eu mantenho o alimento, ele no estado in natura, eu não vou cozinhar, eu não vou assar, eu estou mantendo essa água nos alimentos. Então, se você pensar, por exemplo, em abóbora, agrião, couve-flor, brócolis, todos esses alimentos também têm aquela taxa bem alta de água que vão acabar ajudando ao longo do dia. Se eu consumir eles crus, nas saladas, nas porções, nos lanches, isso vai acabar ajudando bastante. Olha, a gente consegue perceber que a melancia, o melão, é fácil a gente identificar que tem bastante água, né? Mas às vezes a gente esquece que, por exemplo, olha, uma abóbora cozida tem cerca de 86,4% de água, o agrião tem 93,9%. É bastante água. Bastante contribui, né? Às vezes a gente pensa só nas refeições principais, por exemplo, café da manhã, aí que a pessoa pensa, o que eu vou me hidratar? E não, ao longo do dia também, no almoço, no jantar. Como que deve ser o preparo desse tipo de alimento? A gente está falando aqui, tentar manter mais cru e tal, mas abóbora, por exemplo, como que a gente pode... Eu acho que soma, né? Eu acho que pode somar. Então, por exemplo, se a gente for fazer, que no verão a gente não lembra muito das sopas, né? Que seria algo que hidrataria, mas a gente pode fazer uma sopa fria. Nossa, tá super na moda. Exato, então uma sopinha de melão, uma sopa de tomate, que é o famoso gazpacho. Então, acho que dessa forma a gente consegue colocar também alimentos que hidratam nessa forma líquida, que vai ajudar ainda na questão de manutenção do peso, de saciedade. Então, acho que é uma combinação de tudo, né? Outra dica que você poderia dar pra gente, Paula, é como a gente ter um alimento mais assim, pronto pra gente consumir, os adultos também. Deixar o alimento, uma salada de frutas preparada na geladeira, é uma dica legal? É uma dica interessante. Eu acho Ou perde que muitos nutrientes? Não, a gente tem que pensar assim, eu sempre falo, né? A partir do momento que a gente olhou para a fruta, ela já começa a perder nutrientes. Se você está cortando ela, ela está perdendo vitamina C, ela é termossensível, então se você esquenta, ela está perdendo vitamina. Se você tem o raio de luz, né? Ela está perdendo as vitaminas. Então, é aquela coisa, a gente não pode entrar na noia com esse tipo de coisa. Mas eu acho que o fato de fazer coisas que sejam práticas
é muito melhor ter do que não ter. Com certeza. Então, nesse caso, uma salada de frutas que fica um dia na geladeira, põe um pouquinho de limão ou um pouquinho de suco de laranja, não vai deixar oxidar, eu acho que é uma ótima ideia. Legal, olha só quanta coisa legal dá pra gente preparar no verão e para manter o corpo hidratado, não só pensando nos líquidos, mas também nos alimentos que são ricos em água. Sopa fria, achei muito legal a ideia e a gente precisa realmente assim reformular um pouquinho a nossa ideia de cardápio pro verão, para ficar uma coisa mais leve e gostosa, né? Com certeza. Paula, obrigada. A Paula vai estar com a gente mais vezes aqui no Vida e Saúde. E agora a gente vai ver um vídeo muito legal sobre a esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Há uns tempos atrás a gente viu na internet um desafio do balde de gelo. E vamos tentar entender um pouquinho mais o que é esse problema e como ele pode ser resolvido também, como ele pode ser tratado. Uma brincadeira que começou nos Estados Unidos colocou em evidência a terceira doença degenerativa que mais atinge a população, a esclerose lateral amiotrófica. A moda passa, mas os pacientes permanecem. Você acompanha nessa matéria o que os profissionais da área da saúde têm a fazer por essas pessoas. Ela começou a sentir pela perna direita a fraqueza e depois passou para a perna direita. Então a gente pegou e procurou o neurologista. Foi quando ele mandou fazer o exame e aí constatou. E a gente, com aquela mania de abrir o exame, né, na hora que estava abrindo, vi lá esclerose lateral amiotrófica. Eu falei, o que é isso? Esclerose lateral amiotrófica. 3 letras que mudam a vida de alguém para sempre. E de quem está ao lado desse indivíduo também para sempre. Ela. Ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso, caracterizada principalmente por causar fraqueza muscular. Fraqueza e atrofia muscular. Por qual razão? Para eu fazer um movimento que seja simples, eu tenho que pensar, olha, mexa a mão. E esse pensar faz ativar a célula na região motora do cérebro. Dessa célula tem seu prolongamento e esse prolongamento vai até a região da medula nervosa que nós temos dentro da coluna. Nesta medula nervosa, nós temos uma outra célula chamada corno anterior, dela que sai o nervo. E o nervo vai no músculo esquelético. Onde é que está o problema? Entre esta célula chamada primeiro neurônio e o segundo neurônio. Comprometimento nesta via, nesta avenida, faz com que a pessoa tenha fraqueza muscular, que tenha atrofia, que tenha também aquela sensação de tremor na carne, chamado fasciculação. É uma doença degenerativa, evolutiva, irreversível, incurável, incapacitante e nos livros está escrito assim, ela é fatal. 18 anos atrás a gente não sabia nada, então vamos dizer, quando ele comentou o que tinha, qual era a doença e tal, a gente falou, vamos ver o que é, porque realmente na época a gente não sabia nada. Aí depois começa a pesquisar, a ver, começa a conversar e enfrentamos a vida, né? A esclerose lateral amiotrófica, ela não tem um exame específico para o seu diagnóstico, mas a história que a pessoa conta, o que ela apresenta no exame físico, eu já posso imaginar que possa ser esclerose lateral amiotrófica. Um exame muito importante que nos indica se existe alteração nessa avenida, nessa alteração motora, que é a eletroneuromiografia. Este exame é muito importante, mas ele também sozinho não faz diagnóstico. Eu preciso de outros exames para que eles afastem outras causas que levariam à alteração nessa via motora. Não é um diagnóstico fácil. Do primeiro sintoma ao diagnóstico, 12 meses. Do primeiro sintoma ao diagnóstico, 4 médicos, em média. Do primeiro sintoma ao diagnóstico, portanto, eu já perdi 12 meses. E quando eu diagnostico a doença, eu já perdi muito neurônio motor. Uma vez que alguém recebe esse diagnóstico, essa pessoa já recebe também prognóstico. E no livro, marca-se lá, do primeiro sintoma à morte, 3 anos e meio, em média. Do diagnóstico feito à morte, 2 anos e meio, em média. Então é isso que a pessoa recebe. E quando ela recebe isso, é uma pancada que ela toma. Não só ela, como a família também. O que a gente pode oferecer? Aí entra a ciência, aí entra a arte. A arte da multidisciplinaridade, do médico, do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro, do engenheiro, do advogado, do dentista e outras pessoas mais com as suas artes para tentarem trazer
um benefício para o indivíduo para melhorar o dia a dia. Então, o fisioterapeuta ele trabalha exatamente com o sistema músculo-esquelético dos teus pacientes. E na esclerose lateral amiotrófica, essa atrofia muscular, fraqueza muscular, uma combinação entre fraqueza muscular flácida e fraqueza muscular espástica parece extremamente complexo, mas aí é que entra a importância do fisioterapeuta em trabalhar não buscando a força da musculatura, porque se ele buscar força muscular, ele está acelerando o processo da doença. Na verdade, ele tem que fazer com que esse paciente não tenha atrofia pelo desuso, por estar parado, mas ele tem que encontrar o equilíbrio, que é fazer com que esse paciente tenha movimentação, faça exercícios moderados sem acelerar o processo da doença. O papel do psicólogo é um papel basicamente facilitador. O que eu chamo facilitador? É facilitador no sentido do paciente poder expressar o seu sofrimento, ele ter espaço para colocar os seus medos, os seus anseios e ter essa escuta e ter esse olhar. A equipe multiprofissional dentro da casa do paciente, ela vai identificar todos os riscos que tem naquela casa e vai facilitar para a família melhor atender, melhor cuidar do seu ente querido. É importantíssimo a gente trabalhar com a família e com o paciente, porque eles precisam de tanta ajuda quanto os pacientes. Eles estão num momento de extrema vulnerabilidade e fragilidade. E para o paciente é muito importante a família estar junto, porque eles se sentem apoiados e compreendidos no seu sofrimento. Se você não tiver um grupo que apoia a família, ao longo do tempo, em vez de você ter um doente, uma pessoa com esclerose, você vai ter uma família inteira adoentada, em todos os aspectos, no aspecto emocional, psicológico, no aspecto físico. A gente tem feito só o acompanhamento agora na Brela. No começo a gente ia no neurologista, mas ele só fazia os testes, dava o remédio e tal. E aí parou, né? Porque inclusive era particular. Aí foi quando nós descobrimos a Brela. A Brela, a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ela foi criada com um objetivo, que é dar suporte para esses pacientes que logo após receber o diagnóstico estavam alheios. E ela veio para preencher essa lacuna, que é dar as informações necessárias para o paciente, dizendo o que é a doença e como ele pode resolver alguns problemas. Por ser progressiva a doença, o paciente pode, com o curso da doença, apresentar disfunções que gerem uma certa limitação, tanto para a mastigação dos alimentos como para a deglutição dos alimentos. E com isso, vai caber ao nutricionista orientar tanto ao paciente como aos seus familiares em relação ao tipo de alimentação mais adequada para esse indivíduo. O que a gente procura? Está com a doença, mas não vamos se entregar. Vamos tentar viver da vida normal. Vamos fazer algumas adaptações. Que nem ela gosta de ficar muito na cozinha, que tem uma cadeira tipo de escritório. Eu fiz um adaptador do pé onde ela apoia o pé e fica com a mão em cima da mesa, troca de canal, tal, ela prefere ir lá. E depois à tarde que ela toma o banho, aí ela vai para a sala. Então tem uma outra cadeira lá, que eu adaptei tipo numa mesinha, também ela fica ali. Então a gente procura fazer uma vida normal. Que nem a gente costuma dizer, nós não convidamos a doença para vir para nós, ela veio de atrevida. Então nós vamos continuar com a nossa vida normal. As pessoas com ela são pessoas diferentes. Elas são pessoas diferenciadas, são pessoas especiais. Nós fomos aprendendo a gostar dessas pessoas. E a razão pura e simples, por elas serem diferentes, elas foram nos ensinando a gostarmos de todos os momentos da nossa vida, dos nossos dias.